Lado sombrio de Paulo e como ele pode nos ensinar sobre transformação, graça e a luta contra a hipocrisia. O tema dessa pregação será de perseguidor a apóstolo, missões de transformação e graça. Irmãos e irmãs, hoje vamos aqui refletir um dos maiores exemplos de transformação na história da fé cristã. A vida do apóstolo Paulo, ele foi um perseguidor feroz dos cristãos, se tornou um dos maiores pregadores do evangelho, mas como podemos entender o lado sombrio de Paulo? Ele era um homem com falhas e vícios antes de conhecer a graça de Cristo, porém sua vida revelada por mais que tenhamos um passado de erros, Deus pode transformar nossas vidas. Vamos aprender juntos como Deus trabalhou na vida de Paulo e como isso pode nos ensinar a viver hoje. Antes de continuar, convido você a se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo e divulgar a mensagem com mais pessoas. Primeiro passo: o passado sombrio de perseguidor. Atos 7, 58, 60, Atos 8, de 1 a 3, Atos 9, de 1 a 2. O apóstolo Paulo, antes conhecido como Saulo, era um homem com um passado sombrio. Ele perseguiu os cristãos, aprovou a morte de Estevão e estava disposto a destruir tudo que fosse relacionado a Cristo. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco, Atos 9. Saulo foi cegado pela luz do Senhor, mas esta cegueira física foi apenas o começo de uma transformação espiritual profunda. Às vezes, em nossa vida, somos como Saulo, cegos pela raiva, pelo orgulho ou pela intolerância. Deus, com sua graça, pode nos tirar dessa cegueira e nos mostrar o caminho da salvação. Mesmo em nossos piores momentos, Deus tem o poder de nos transformar. O segundo ponto é o confronto com a hipocrisia. Como viver em verdade? Lá em Gálatas 2, de 11 a 14, Paulo também nos ensina que mesmo depois da sua conversão, ele não era perfeito. Em Gálatas vemos um momento em que ele confronta Pedro, um dos maiores apóstolos, por viver de forma hipócrita. Pedro, ao se reunir com os gentios, se afastou deles quando judeus chegaram por medo de ser criticado. Paulo não hesitou em repreendê-lo, pois sabia que o evangelho deve ser vivido em verdade e integridade. Às vezes, nós também caímos na tentação de vivermos uma fé superficial ou de esconder nossas crenças por medo da opinião dos outros como cristãos. Somos chamados para viver em autenticidade, não importando quem está olhando. A hipocrisia não tem lugar na vida de quem segue a Cristo. Outro ponto crucial na vida de Paulo é o papel das mulheres e a submissão cristã, desafiando a cultura da época. Lá em 1 Coríntios 14, 34 e 35, 1 Timóteo 2, 11 e 12, Paulo escreveu sobre o papel das mulheres na igreja. Essas palavras geraram muitos debates ao longo dos séculos. Ele disse que as mulheres deveriam se manter em silêncio na igreja e não ensinar ou exercer autoridade sobre homens. Porém, também sabemos que ele elogiava mulheres como Priscila e Febe e outras que tiveram papéis significativos no ministério cristão do apóstolo Paulo. Paulo estava escrevendo para igrejas específicas, lidando com questões culturais e contextuais. Mas o princípio da subjacente é que todos os homens e mulheres têm um papel valioso no corpo de Cristo. Devemos entender o papel das mulheres na igreja de forma equilibrada, segundo o apóstolo Paulo, reconhecendo que Deus dá a
todos os cristãos a oportunidade de servir e ser usados para sua glória. Quarto ponto importantíssimo: o perdão e a graça, a transformação de Saulo para Paulo. Lá em Filemão, de 12 a 16, Efésios 5 e 9, Paulo, como apóstolo, também nos ensina sobre o perdão, a reconciliação em sua carta a Filemão. Ele intercede por Onésio, um escravo fugitivo, pedindo que fosse perdoado e recebido, não como escravo, mas como irmão. Paulo não ordena a libertação de Onésio, mas apela à misericórdia e à transformação que o Evangelho traz. Em Cristo, pessoal, somos chamados para perdoar e restaurar relacionamentos. O Evangelho não é apenas sobre salvação pessoal, mas sobre reconciliar nós uns com os outros, como Paulo fez com Onésio. Precisamos entender a graça e o perdão, mesmo quando o mundo nos ensina a fazer o contrário. Quando vivemos a graça de Deus, transformamos a nossa relação com os outros. Quinta questão muito importante: a obediência ao governo de plantão. Como viver em paz com as autoridades? Romanos 13, de 1 a 7, Paulo nos ensina a respeitar as autoridades e a viver em paz com o governo. Em um tempo de perseguição, ele ainda escreveu que as autoridades são estabelecidas por Deus, mas isso não significa que devemos aceitar injustiças. Significa que devemos viver com sabedoria, obedecendo às leis, mas sempre mantendo a nossa fidelidade a Cristo acima de tudo. Como cidadãos do reino de Deus, devemos ser respeitosos com as leis, mas sempre disposto a questionar e a resistir quando a lei se opõe aos princípios da justiça de Deus. Devemos ser luz em um mundo que muitas vezes anda na escuridão. O mundo está na escuridão. As pessoas estão na escuridão. As pessoas estão cegas. Não conseguem enxergar um palmo à frente do seu nariz. O apóstolo Paulo nos ensina que, independentemente de nosso passado, Deus tem o poder de nos transformar. Ele nos chama para viver uma verdade autêntica, uma autenticidade e perdão, a fim de refletirmos o caráter de Cristo no mundo, em nossa caminhada de fé. Como Paulo, podemos ser confrontados com nossas falhas, mas também somos desafiados a crescer e a viver de acordo com a graça que nos foi dada. Hoje Deus nos chama para uma transformação, assim como Ele fez na vida de Paulo. Não importa onde estamos ou o que fizemos, o poder da graça de Deus pode nos redimir, nos restaurar e nos enviar para sermos instrumento para o seu reino. Que possamos viver assim como Paulo, na nossa própria força, mas na força que vem de Cristo. É muito importante nós entendermos este ponto. Aqui eu trouxe para vocês o lado sombrio da vida de Paulo. Isso é para nós termos uma reflexão cristã. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.